As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Quando Galileu escreveu o seu diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, fê-lo em italiano, e não só em latim, para ser compreendido por pessoas comuns e não apenas por outros sábios. Porquê é que é tão importante a comunicação de ciência? Joana Lobo Antunes é investigadora, professora do mestrado de Comunicação de Ciência da Universidade Nova e comunicadora científica profissional. Filha do psiquiatra e escritor António Lobo Antunes, formou-se cá em Ciências Farmacêuticas, doutorou-se em Química Orgânica pela Universidade de Santiago de Compostela, passou pela Universidade de Pádua. Ela pauta a sua vida e a sua cruzada pela divulgação da ciência. Vamos conhecer melhor esta profissional da ciência e da comunicação que está convencida, como Carl Sagan, que se não soubermos explicar uma coisa complexa é porque não estudamos o suficiente. Olá, Joana, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Olá, viva, boa tarde. É um grande prazer falar contigo aqui. Para arrumar só este assunto, filha de António Lobo Antunes, ele impulsionou-te alguma coisa nesta carreira pela ciência e não pelas letras? Não, de todo. Sabes que nós em casa não se fala muito de trabalho. Aliás, é uma das coisas que eu continuo a cultivar. Em casa falamos de outras coisas, somos outras pessoas e somos outras coisas. Sim. Há muitos anos houve alguém que veio ter comigo e queria saber coisas do meu pai e do que é que o meu pai fazia, o que é que eu dizia, mas eu não falo com o meu pai do trabalho dele. E depois a pessoa perguntou-me tanto e eu comecei a achar, se calhar sou eu que não me interessa o suficiente. E esse dia, a pessoa disse, nem sequer sabes como é que se chama o livro que o teu pai está a escrever? Eu disse, não. E nesse dia cheguei a casa e disse ao pai, como é que se chama o livro que o pai está a escrever? E ele achou aquilo tão estranho, que eu nunca fazia perguntas de trabalho, nunca falávamos nada, olhou para mim de meio desgaga e disse, se for o rapaz, chame-lhe Manel. E pronto, arrumou-se a conversa. E portanto não falamos de trabalho. Exato. Mas eu, para além do meu pai foi médico durante muitos anos, e para além de escrever, e o meu avô, com quem eu vivia numa casa praticamente por cima mesmo por cima dos meus avós. O meu avô era médico e era professor e era investigador e provavelmente eu acho que sempre me interessei por ciências, ao contrário da minha irmã, que minha irmã mais velha sempre foi mais humanidades. Para mim era muito claro que eu queria fazer ciências e a influência do meu avô talvez tenha ajudado, mas eu desde muito pequena gostava de ir, nunca vou fazer aquele disclaimer como nos filmes, que nenhum animal foi maltratado durante as minhas incursões, mas eu ia à praça, ia ao mercado e as senhoras já me conheciam e eu pedia-lhes sempre animais para fazer dissecações e autópsias em casa. Elas achavam a maior das graças e davam-me peixes, davam-me tudo aquilo que eu quisesse para levar para casa e ver como é que as coisas eram feitas por dentro, que os bichos já mortos. Portanto, sempre tive interesse nisso, mas uma das coisas que também me marcou foi ao longo da minha vida, eu sempre me dei com pessoas não necessariamente das ciências. Uma das coisas que eu sentia é que havia aqui eu ou falava de ciências e ostracizava algumas pessoas porque parecia que falar de ciências era um assunto complexo e complicado, e foi uma coisa que me foi ficando, era quase um guilty pleasure, sabes? Sim. Ler livros de divulgação científica, interessar-me sobre aquilo, quase como se fosse um prazer que eu tivesse de esconder, porque não é propriamente, por exemplo, uma pessoa pode ter conversa de café. Uma conversa de café, tu podes falar do livro que estás a ler. O novo livro do Feynman, sobre o Stephen Jay Gould, escreveu uma coisa, sabiam que... Claro, ficam a olhar para nós e pensar... Que chata. Portanto, esta paixão pela ciência vem muito de casa também, vem de leituras ou de programas de televisão? Muito de leituras. Sabes que eu já tive de escalpelizar isto, porque muitas vezes convidam-me para falar sobre como é que se chega a ser divulgadora de ciência. E quando eu era miúda não havia aquelas coisas que hoje em dia há, centros de ciência viva, não havia quando eu era pequena. Não havia. De Sintra, também. As coisas da televisão que havia eram normalmente sobre a natureza e, portanto, as coisas de divulgação a que eu tinha acesso era essencialmente pelos livros de divulgação. Portanto, eu cresci a achar... Estilo Feynman e este género de coisas. Feynman eu era super fã. O Pequeno Vermelho, ele tem muita graça e ter muita graça é uma coisa que me conquista o humor sempre. É extraordinário, sim. E as histórias do Feynman são absolutamente incríveis e passo a vida a citá-lo. Mas era muito pela leitura e, portanto, eu cresci a achar que para uma pessoa ser divulgadora de ciência tinha de ser cientista e depois, nos teus tempos livres,
escrevias livros sobre divulgação de ciência, claro, para claro, que as do que pessoas fazes. pudessem desfrutar desse conhecimento. Portanto, quer dizer que tiveste muitos anos e ainda não saíste da idade dos porquês. É uma Nunca, coisa, nunca. Tens essa curiosidade nata, não é? Como todos os cientistas. É giro. Sim, e sabes, uma das coisas que nós importante. sabemos é que quanto mais sabemos, mais perguntas temos. Portanto, quem entra na Em idade vez de ir dos fechando porquês, gavetas, não. nunca fechas, Exato. abres sempre É novas. verdade. É extraordinário. O que é que tu querias ser quando eras pequenina? Queria ser cientista. Cientista, Quer dizer, eu quis ser muito. Aliás, há uma das coisas que nos preocupamos muito na ciência, bom, no mundo em geral, é na igualdade do acesso às coisas, não é? Porque existem alguns cursos onde ainda tem muita predominância masculina. E aqui há uns tempos começaram a haver algumas campanhas que era não quero ser princesa, quero ser astrofísica. E eu sempre me perguntei, eu não tenho de escolher. Eu posso querer ser princesa e cientista. Exato. Portanto, eu queria ser tudo. Olha, e porquê as ciências farmacêuticas foi afinal de conta da tua licenciatura? Olha, Gostas de acabou por produtos? ser. Eu queria claramente qualquer coisa ligada com a saúde. Ok. Não tinha a certeza se queria fazer medicina, se queria fazer investigação científica, e o curso de Ciências Farmacêuticas, então na altura, ainda hoje, acredito que é dos cursos que se mantém ainda muito grande, era um curso que nos dava uma preparação incrível, muito grande. Um grande leque de assuntos. Exato, um grande leque de assuntos, tanto nas ciências Uhum. básicas, na química orgânica, uma grande paixão pela química orgânica, mas também... Aliás, doutoraste nisso, em Compostela? Sim, a química orgânica passou a ser uma coisa muito interessante, inesperadamente interessante. Que na verdade a química orgânica, muitas pessoas têm muito medo da química orgânica porque não a percebem. Como no fundo a matemática, eu acho que há muitas parecências entre a química orgânica e a matemática, na verdade. A matemática, as pessoas ainda pensam que, olha, é uma disciplina que depois, uma vez formada nisso, até pode ajudar a resolver problemas, não só necessariamente com números, mas a resolver problemas. São muito empregados por bancos e coisas assim, como sabes. Mas a química orgânica, em quê? Em que é que a pessoa sente que pode ser usado? A química orgânica em tudo. Para já é muito divertido, sabes? Às vezes tenta-se vender aquela coisa de que a ciência pode ser próxima a toda a gente e pode ser divertida. Isso é mentira. A ciência só é divertida quando uma pessoa a domina e aí pode-se de facto divertir com ela. E portanto aí a ciência pode ser divertida. A química orgânica pode-te dar apenas um prazer intelectual, pode dar o prazer da descoberta, mas a química orgânica então tem implicações em milhares de coisas, não só na descoberta de novas moléculas, evidentemente, como na compreensão de como é que aquelas moléculas funcionam, como é que aquelas reações acontecem, como é que nós podemos então criar novas moléculas, conhecendo o tipo de reações. Então já estou a ver, pode ser, por exemplo, para terapias genéticas, este género de coisas, por exemplo. Sim, bom, para terapia genética temos de perceber dos genes, mas os genes também são feitos de moléculas. Sim. E no fundo também são moléculas com química orgânica. Que fazem não sei o quê e provocam. Sim, também, isso é mais bioquímica também. Okay. E depois, mas a química orgânica dá um bocadinho. Todos nós, quando gostamos muito de uma ciência, achamos que ela é a base de todas as outras, não é? Portanto, eu sou completamente enviesada aqui. Eu já uma vez promovi sem querer uma discussão horrível entre um físico e um matemático em que cada um deles dizia que a sua é que era a base de todas as outras e eu, bom, não, aqui infelizmente não há ninguém para discutir comigo, mas admito logo à cabeça que sou completamente enviesada porque como gosto, não é? Porque como gosto muito. Sim, e compreendo. Defendes a tua dama, claro, obviamente. Não é só isso, também consigo ver como é que as outras nascem a partir daquela, não é? E portanto isso torna-se assim muito, muito claro. E trabalhaste 3 anos e meio na Universidade de Pádua, aliás, onde o Galileu, que eu citei, onde ele... Tu vivias na rua dele, que é muito engraçado. Foi uma experiência extraordinária. Olha, todos os dias, eu ia de manhã todos os dias para a Universidade de bicicleta e todas as manhãs pensava como raio é que o Galileu conseguiu ver o que quer que fosse, porque Pádua é do Nordeste italiano e é conhecida por ter uma neblina tremenda. Eu só pensava, mas como é que ele conseguia um teto baixo. Como é que ele conseguia ver alguma coisa ali? Mas ele não ia àquele... Funcionava naquele observatório, não sei o quê. Não, o observatório posterior. Ele trabalhava precisamente no onde eu vivi. Virado para o terraço, sim, virado para o céu. Com os telescópios que inventou. Sim. Sabes, para mim foi muito importante ter vivi 2 anos em Santiago de Compostela e depois mais 3 anos e meio em Pádua. E foi muito importante para mim este meu período em que tive amigos de todo o mundo. Porque, sabes, e estimulo sempre muito os estudantes universitários e outras pessoas que não sejam estudantes universitários a ter uma experiência internacional, porque aprendemos muito sobre nós mesmos, para além de aprendermos sobre o mundo. Não só aprendemos sobre quem é que nós somos quando tiramos tudo, porque nós, aqui em Lisboa, eu sou de Lisboa e sou de Portugal, e aqui em Portugal nós temos uma série de filtros e uma data de sinais que nos permitem identificar tribos e pessoas e grupos. Claro. E quando sais dessa zona de conforto, digamos assim, dessa tua raiz. Sim, tu começas a descobrir coisas de ti mesmo que não sabias, que não notavas, que lá estavam, porque tinhas muitas camadas, não é? Claro que sim.
E pronto, e descobres coisas que gostas de comer e que coisas gostas de cozinhar. Coisas que tens saudades quando não estás cá? Bem, também, não é? E também e aprendes a filtrar os teus amigos por filtros diferentes daqueles que tens quando estás na tua terra natal, não é? Sim. Porque os filtros passam a ser das pessoas por elas mesmas, independentemente daquilo, de onde é que elas são, de onde é que elas vivem, de onde é que elas vêm, para onde é que elas vão. Dos referenciais que nós temos. A última pergunta tem a ver com, nesta tua preparação, tem a ver com o teatro. Enquanto estavas a fazer o doutoramento, enquanto estavas também já a dar aulas, se não me engano, na Lusófona, descobriste esta coisa do teatro, esta CQD, a Associação Cultural, tem a ver com isto, através do teatro e outras artes performativas, pode-se e deve-se comunicar ciência. Sim, olha, foi... Assim, o teatro, porque é tão importante nas aulas. Todos os professores das universidades deviam ter aulas de teatro, expressão corporal e colocação de voz. Não é? Eu acho imenso que sim. Olha, foi exatamente esse o caminho. Eu, quando voltei para Portugal, estava a escrever a tese de doutoramento e comecei a dar aulas, como bem disseste, e de repente uma amiga minha falou-me que havia um workshop de teatro, que era uma técnica desenvolvida pelo dramaturgo Augusto Boal, que é uma coisa chamada Teatro Fórum, em que nós fazemos, que é mesmo para ser feita para não atores, e em que tu representa e serve para tratar de temas sociais, coisas complexas, e era muito usado em bairros complexos, em prisões. E então o grupo de teatro da Oprimido de Lisboa fez este workshop com o perito do Brasil e eu decidi ir experimentar e achei uma coisa absolutamente extraordinária e entrei nesse grupo e comecei a fazer isso e ao mesmo tempo estava a dar aulas e comecei a perceber que a minha viagem de autoconhecimento da postura, do corpo, da voz, de olhar para as pessoas, estava a mudar-me enquanto professora. E comecei a pensar, isto é muito interessante e, tal como a conclusão que tu chegaste, eu também cheguei, que é, eu sou professora universitária e ninguém me ensinou a dar aulas. Certo. Ninguém me ensinou como é que eu enfrento esta plateia, a mesma plateia todas as semanas, durante um semestre inteiro. Exatamente. Como é que eu agarro a plateia? Como é que tu fazes ouvir no aluno está lá atrás? Como sim, é como no teatro, a última pessoa, a última fila também pagou bilhete, não é? Portanto, deve ter um espetáculo tão bom como aqueles da primeira fila. E nas aulas da faculdade temos, quer dizer, as aulas às vezes podem ser muito aborrecidas. Eu tive imensas aulas aborrecidas, espero ter dado poucas aulas aborrecidas, mas seguramente dei algumas. E aquilo que eu comecei a experimentar eram estas técnicas que eu achei que me faziam melhor professor, então desafiei o Romeu Costa, que é ator e era o meu ensinador, e disse, Romeu, vamos começar a dar workshops também a professores e investigadores. E foi por aí que eu comecei o meu percurso na comunicação da ciência, foi a começar a ajudar pessoas e depois, um tempo mais tarde, fui até fazer um workshop com o Augusto, fui a Paris, conhecer o Augusto Boal e fazer um workshop com ele, e depois uns anos mais tarde, quando comecei no meu pós-doc, fui ao Alan Alda no Cold Spring Harbor em Nova York, porque o Alan Alda fez um percurso um bocadinho inverso ao meu, que ele é ator, como sabes, não é? Eu conhecia-o do MASH, quando eu era miúda, dava na televisão, e depois dos filmes do Woody Allen, e ele fez um percurso inverso. Ele contou-nos o percurso quando lá tivemos, em 2012, quando lá fui fazer esse curso, que eu queria saber como é que eles tinham montado isso lá, porque queria montar uma coisa idêntica cá na Universidade Nova. E ele contou que a Scientific American pediu-lhe para ele ser o anfitrião de um programa de televisão. E ele disse, aceito só se me deixarem ser eu a fazer as entrevistas mesmo, porque eu gosto imenso de ciência, interessa-me imenso e eu tenho ideias muito concretas de como podemos comunicar melhor ciência, porque os cientistas são muito dentro das suas cabeças e eu acho que as artes performativas os podem ajudar a serem melhor comunicadores. Portanto, ele fez o caminho contrário. Exatamente. E depois fez parcerias com Cold Spring Harbor e com a Escola de Jornalismo e começaram a usar técnicas de teatro e de jornalismo para ensinar cientistas e nós fazíamos o mesmo em Lisboa. É muito engraçado que um dos meus filhos, quando foi tirar o curso na University College em Londres, as primeiras semanas, Joana, não dava matéria nenhuma. As primeiras semanas, toda a universidade dedicava-se a ensinar soft skills. Como dar aulas, como fazer resumos, como estudar mais eficazmente, como usar materiais acessórios, como usar o espaço, como consultar bibliotecas, como citar artigos nas suas teses, como divulgar as matérias. E eles todos tinham que dar uma aula, todos tinham que fazer. É muito engraçado isso. Sem darem na matéria, não entramos na neurociência, neste caso. Vocês vão aprender a usar uma biblioteca e a citar um artigo e a usar PowerPoints, por exemplo. Sim, isso é muitíssimo importante. As pessoas deviam ter isto. Ninguém me ensinou a estudar na vida. Ninguém. Mas ensinavam técnicas para estudar mais eficazmente, porque há técnicas mais eficazes que outras. Com certeza, mas agora, felizmente, isso está a mudar. Na Universidade Nova, onde eu estava antes, montou-se esta escola doutoral, onde nós começámos
a dar eram só cursos de soft skills para dar a todos os estudantes de doutoramento e alguns de pós-doutoramento na Universidade Nova, e agora no técnico também vamos começar, e eu espero que com estes bons exemplos mais universidades e mais institutos de investigação façam coisas do mesmo género. Este mestrado de Comunicação e Ciência passa por ti, hoje és professora nesse mestrado também, passaste também pelo campus Gutenberg de Comunicação e Cultura Científica, isto em Barcelona, passaste por imensa coisa a aprender, houve aquela ICT in Science and Society Activities no Porto, Summer Institute, é o Aula Aldo que já falaste. Assumiste então esta função desde há 12 anos, que és comunicadora científica profissional, primeiro no ITQB, depois na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, foste diretora executiva do Centro de Ciência Viva de Sintra, hoje em dia és chefe de comunicação do técnico, do IST, não é? Uma grande escola, a partir de 2019, se não me engano, onde tu organizas reuniões periódicas com já os 24 unidades de investigação. Eu adoro isto, o teu entusiasmo, porque de facto a gente depois vai ver, e é o Instituto de Sistemas e Robóticas, Microsistemas e Nanotecnologias, o Centro de Matemática Computacional e Estocástica, nem sei o que isto é, o Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas, Tecnologias Nucleares, todos estes centros, o Centro, o C2, TIN, ou não sei o quê, estão todos nessas reuniões onde vocês dão dicas, se calhar, para eles divulgarem, para o que é que podem fazer. Hoje em dia já não se atribuem bolsas na Europa sem a pessoa dar um plano de divulgação do que vai fazer. É muito importante isso, é muito importante. Aliás, quando eu fui para o técnico, o desafio foi mesmo isso. O técnico, como sabes, é muito grande, é uma escola muito grande e tem muita coisa lá dentro. E era preciso, e não estávamos sentia-se que não se estava a comunicar completamente bem toda a ciência que lá é feita, toda a pujança e toda a qualidade, porque há coisas absolutamente incríveis. Eu entrei no técnico e eu senti-me entrar na gruta do Alibaba. Tesouros e tesouros e tesouros. Como é possível isto estar aqui e o país e o mundo não saberem que isto está aqui? E então aquilo que eu decidi foi, para começarmos a fazer isto, eu não posso andar à pesca à linha pelos edifícios todos, então o que faço, aquilo que eu instituí foi uma reunião mensal em que junto todas as unidades de investigação, como disseste são 24, e depois começámos a fazer tantas coisas que mais estruturas se foram juntando a dizerem também queremos estar nisso. E aquilo que fazemos às vezes somos nós, na comunicação do técnico, fazemos desafios, tipo, queremos celebrar o Dia Mundial da Água. Que investigações é que vocês têm que tenham a ver com a água? E de repente saem coisas incríveis, desde robôs submarinos, a pessoas que fazem jogos com água, a pessoas que vão analisar os micro-organismos da água, olhar para a água dos vários pontos de vista. E isso ajuda não só a mostrarmos às pessoas de fora do técnico o que é que nós fazemos, como também as pessoas dentro do técnico não sabem o que é que umas e outras fazem, não é? Exatamente. Portanto, conhecer melhor aquela comunidade, conhecer-se melhor também. Claro. É tão importante. É engraçado porque a ciência moderna só foi possível depois da invenção da imprensa, obviamente, mas o papel da ciência no mundo depende muito da sua divulgação. Porquê é que é tão importante comunicar ciência, não só entre pares, mas à população em geral? Porque aí tem que ter tantos cuidados. Olha, eu acho que existem inúmeros motivos para as pessoas fazerem divulgação científica. O meu principal motor e aquilo que eu considero a minha missão de vida, quase, é de aumentar a cultura científica das pessoas. Ou seja, não me interessa tanto, se tiver a ser feito secundário, com certeza, que é entusiasmar pessoas para carreiras científicas, se entusiasmarem tudo bem, mas eu acho que ainda é mais interessante dar cultura científica às pessoas, independentemente de não irem para carreiras científicas. Da literacia científica. Exato, mesmo que sejam, sei lá, serralheiros ou agricultores ou políticos. Exato. Tanta falta faz, às vezes. Tanta falta faz, mesmo, terem cultura científica, porque são ferramentas para descodificar o mundo e para entender o mundo que nos rodeia. E é muito importante também não só comunicarmos o resultado do trabalho científico, não é? Aquele célebre, cientistas hoje descobriram que normalmente sai muito nos mídia, mas nós, a divulgação de ciência, queremos ir além disso, não é? Não queremos simplesmente que os cientistas venham divulgar o final do resultado, não é? Isso seria quase como, por exemplo, num jogo de futebol, a única coisa que as pessoas sabem é o resultado final. Sim. Seria equivalente, não é? Nós queremos que as pessoas saibam o que é o jogo, como é que se joga o jogo, quem é que são os jogadores, quais é que são as regras e como é, na ciência é isso, as pessoas ficam-se muito no resultado final. Inventou-se não sei o quê, descobriu-se a vacina não sei de quê, e não tanto o processo de tudo aquilo, como é que aquilo surgiu. Às vezes há histórias extraordinárias, às vezes é por acaso, grande parte das vezes é por acaso. Quando lês um bocadinho dessas histórias das grandes descobertas científicas... O por acaso nunca é por acaso, não é? Como aquela história do que o acaso só favorece os espíritos preparados, não é?
e normalmente... Ou não era isso que se procurava e foi uma consequência dessa pesquisa que se fez, por exemplo? E que acontece. Às vezes, não só acontece, como às vezes são os resultados mais interessantes. Exato, é verdade. Não é? Ninguém está à espera. Há imensas histórias incríveis. Aliás, o motivo pelo qual nós temos vacinas Covid foi porque a Kathleen Caricó, ela insistia em investigar uma coisa que na universidade dela acharam que aquilo não levava a lado nenhum e foi convidada a sair da universidade, não é? E ela, o que vale é que ela não desistiu, insistiu na ideia dos RNAs mensageiros como possíveis vacinas e graças a isso hoje podemos ter vacinas tão rápidas como a Covid, não é? Ai, que estranho, como é que conseguiram? Porque e muitos cientistas desconfiavam disso. Décadas. Como é que isto demora anos? Como é que a pessoa num ano já tem uma vacina? Isto é muito Foram décadas. É impressionante. E há coisas que são por acaso, olha, há uma das histórias que eu gosto muito, que veio dar o Prémio Nobel, a descoberta de uma proteína, que é uma proteína verde fluorescente, que hoje em dia é usada como etiqueta bioquímica, não é? Para nós pomos essa etiqueta em proteínas, sinalizamos e conseguimos seguir por onde é que essa proteína anda. E essa proteína foi descoberta quase por acaso. O japonês chegou a um laboratório, ele queria muito trabalhar naquele laboratório, deram-lhe um projeto que estava completamente entalado, que era de isolar esta tal proteína fluorescente, que era quase impossível. Havia um grupo nos Estados Unidos que estava a tentar lá há mais de 20 anos e ninguém conseguiu. Eles deram-lhe aquilo para um canto para ver se o calavam, para ele dar-lhe um projetinho qualquer, para ele estar na prateleira. E ele, com tanta persistência, que conseguiu isolar, contra todas as probabilidades, conseguiu isolá-la e pronto, e depois veio a dar-lhe o Prémio Nobel. E é uma coisa que hoje em dia usamos em todos os laboratórios, em todo o mundo. Esta coisa que era simplesmente para encher chouriços. Estava agora a investigar as tuas entrevistas e as coisas que tu fizeste, são tantas e tão boas, ainda por cima. Estava a ver, Joana, que tu trabalhas no técnico, és oficialmente a chefe de comunicação do técnico, mas ninguém conhece o Museu de Geociências Décio Tadeu e acho que é um dos espaços mais ilustres do técnico. Porquê? Eu fiquei curioso, eu tive lá a história, não conheço, se calhar é mais recente depois de eu ter saído, que já sei há 40 anos, mas eu já existia, devia conhecer. Olha, nunca ouvi falar nisto, de facto vale muito a pena, e como aquela câmara ancoica que a gente tive lá e que tive que sair um minuto que não aguentei mais. Há assim umas surpresas extraordinárias que aquela casa contém. O que é que este Museu de Geociências, o que é que faz levar as pessoas a ir visitar isto? Olha, neste momento o Museu de Geociências serve essencialmente um propósito pedagógico. As pessoas que estão no curso de Engenharia de Minas, ou Geociências, ou Georrecursos, têm aulas baseadas nesse museu. Ele é visitável por marcação, por grupos de visitas, ou quando nós fazemos dias abertos, por exemplo, não está normalmente aberto ao público. E temos não apenas o Museu de Geociências, como também temos o Museu de Engenharia Civil e temos também o Museu Faraday de Eletrotécnica, exato. O técnico tem 113 anos de história. O técnico tem objetos absolutamente magníficos e dentro do Museu de Geociências eu fui descobrindo alguns objetos lá que me deixaram absolutamente fascinada e que me levaram a um projeto que está agora em exposição e em livro para as pessoas desfrutarem, que era a tal Gruta do Alibaba. Eu, quando cheguei ao Museu de Geociências, havia uma vitrine, lá está, como não é um museu aberto ao público, não tem as etiquetas normais e todas as explicações para toda a gente. E de repente eu vejo uma vitrine e vejo uma coisa que pareciam dentes, mas uns dentes muito grandes, e chamei o Manuel Francisco, que na altura era o diretor do museu, e disse: Manuel, o que é isto? Isto é o quê? São dentes de dinossauros? Ele: não, são dentes de mastodontes. Eu: mas diz aqui Avenida de Roma. E ele: sim, então, mas há 3 mil milhões de anos, aqui, o sítio onde nós estamos, tinha mastodontes, que eram os antepassados de elefantes. Portanto, de antes, e eu comecei a fazer uma viagem no tempo mental e a pensar: incrível. E depois, de repente, noutra vitrine, vejo um meteorito. E eu: como é que este meteorito veio aqui parar? E eu disse: então, esse meteorito caiu em Ponte de Lima. Foi um senhor que encontrou este meteorito no chão e na altura, foi há mais de 100 anos, o fundador do técnico, era muito conhecido, o engenheiro Alfredo Bensaúde, que era engenheiro de Minas, e as pessoas conheciam-no como tal. Então um senhor em Ponte de Lima vê uma pedra que era muito estranha, muito diferente das pedras daquela região, meteu-a no correio, mandou-a para o técnico, ao cuidado do professor Alfredo Bensaúde, que era o fundador do técnico, para estudar, e era um meteorito. E era efetivamente um meteorito que caiu em Ponte de Lima. Umas preciosidades, de facto. E a propósito disso, eu comecei a pensar: mas isto está mesmo cheio de joias.
histórias e decidimos então contar a história do técnico a partir dos seus objetos, impulsionados por esses dois e muitos outros que estamos a geociência. Temos mais, um crânio de crocodilo também. Daí os teus 110 histórias, 110 objetos. Este podcast extraordinário, não é? Exatamente. Começou em 2021. Que agora é um livro e é uma exposição. Podem ir visitar alguns destes objetos. Estão de entrada livre no Technic Innovation Center, que abrimos, é na antiga garagem ali do Arco do Cego, que foi durante muito tempo, deves lembrar-te que era uma estação Cariz. de autocarros. Sim, exato. exatamente. Neste momento é o Technic Depois Innovation jardim, Center. Agora é um jardim. Não sabia. Exatamente. Boa. Recuperámos o edifício e temos lá esta exposição e estão lá os objetos desde estes que eu vos estou a dizer. Falámos em podcast, obviamente teria que falar neste teu 90 segundos de ciência, começou com o ITQB, ainda é do ITQB. É verdade, sim. E que, aliás, há 8 meses tivemos aqui o Adriano Cerqueira, que era um dos seus produtores. Se não me engano, ontem, acho que foi o episódio 1823, ou uma coisa assim, isto diariamente na Antena 1, estão disponíveis no 90segundosdeciência.pt, também apoiado desde o ano passado pela FCT, que chega a milhares e milhares de ouvintes. O António Granado fez esta ideia com ele. É incrível porque no minuto e meio dás voz àqueles investigadores, sejam dos Açores, do Minho, da Madeira, à Covilhã, Algarve e Bragança, ou alguns dos portugueses que estão espalhados pelo mundo, para falarem dos seus descobertas, das suas áreas de conhecimento, o que é que eles fazem. Não é fácil, em 90 segundos, arranjar todos os dias assunto e maneira de conseguirem explicar isso. Muito bem, tem alguns exemplos extraordinários. Vocês também vão, que lições, houve por exemplo, que lições tirar do passado para promover a paz no presente, foi um deles. A Júlia Daniel, a investigação sobre o ativismo social e política em Israel, a participação portuguesa ou pública na gestão da floresta. Pode ser muitos assuntos. Arranjam sempre gente que consegue explicar isso bem, ou vocês dão uma dicasinha. Porque não deve ser fácil às vezes. Cá está, falarem noutra linguagem, com outros temas, para as pessoas comuns. Sim, sabes, temos o maior dos orgulhos nesse projeto. Começámos por um Super ano premiado. e de repente vamos em 8 anos de programa, inesperadamente e se pudermos, continuaremos. A ideia deste programa, já tive de o discutir inúmeras vezes em várias salas, e há sempre quem me fala, é só 1 minuto e meio, é mesmo para ser só 1 minuto e meio. Exato. Isto veio de uma grande frustração. Eu e o António Granado e outras pessoas discutíamos muitas vezes que há pouca ciência nos órgãos de comunicação social em Portugal. Na rádio temos um bocadinho, nos jornais um bocadinho mais, na televisão então praticamente não temos nada, é absolutamente desolador. E chegou uma altura em que decidimos, vamos deixar de nos queixar e vamos fazer alguma coisa sobre isto. E daí nasceu a ideia de as próprias universidades, em parceria, neste caso, com a Antena 1, mas com a rádio, e estamos disponíveis para trabalhar com toda a gente, e temos o maior gosto, porque nós queremos é conseguir pôr mais ciência na conversa. E a ideia foi um shot, 1 minuto e meio, que é quem só ouvir aquilo e perceber alguma coisa já chega. Quem quiser saber mais, no nosso site pomos links, coisas para mais conversas. Como se fosse a bibliografia nos livros. Exatamente. Quem quiser aprofundar pode aprofundar, quem ficar contente com aquele minuto e meio, pelo menos alguma luz lá fica. E a ideia inicial era até mostrarmos a variedade de investigação e a qualidade da investigação que temos, porque e no início as pessoas pensavam, vamos só fazer as ciências duras. Não, fazemos todas, das humanidades, às artes, às engenharias, à biologia, tudo. É mesmo para ser o mais abrangente possível. E às tantas acabou está a ser, no fundo, um retrato da ciência em Portugal, dos cientistas que temos neste momento. De acordo com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem aquele projeto incrível da Pordata, e por isso temos muitos números que eles coligem de várias fontes, de acordo com esses números existem cerca de 50 mil cientistas portugueses. Portanto, a 1800 nos falta uns quantos até chegar aos 50 mil, e há sempre novos a chegar. Portanto, não temos problema nenhum de chegar ao fundo do tacho. Acho que temos muito material. Quanto a dicas, sim, claro, os cientistas obviamente não falam só de 1 minuto e meio. Tem o Adriano Cerqueira, cá tiveste, que faz a conversa com ele. Nos primeiros tempos eu acompanhava em todas as entrevistas, e agora o Adriano fala sozinho e muito bem. As conversas sempre um bocadinho mais longas. Foram raríssimos aqueles que conseguiram resumir e bem num minuto e meio. É muito difícil. Falar pouco e dizer o que tem que ser dito. E passar para quem se dirige, para o público que dirige o teu target. Claro. Porque é engraçado que a tua área tem a ver com para quem é que vamos falar? Se é para uma coisa é para crianças, outra coisa é para jovens, outra coisa é para adultos. A linguagem pode ser diferente
para estes três Tem mesmo públicos. de ser, tem Não é? mesmo de ser. Pode e deve ser diferente. Mas sabes que uma das coisas que nós temos de um outro programa que eu também fiz, que eu expliquei-me como se tivesse 5 anos e fizemos inquéritos às pessoas que nos seguiam e que pus investigadores do técnico a falarem para crianças de 5 anos, que foi um desafio incrível, e depois tinham perguntas em direto e tudo das crianças. Exatamente. E aquilo que depois o retorno que os nossos ouvintes e os nossos seguidores nos diziam era, quando explicam para crianças de 5 anos, eu que sou adulto finalmente entendo. É que são temas complicadíssimos, como física quântica, Exato. física de partículas, inteligência artificial, que não é assim tão... Buracos negros e matérias não sei o quê. Exato, tudo. matéria negra. Coisas muito complicadas, matemática, enfim, Muito coisas isto era muito aos sábados, às complicadas. 11 da manhã, era o programa mensal, também a ver com o técnico, não era? Este programa multimédia muito giro. Além das 110 histórias, 110 objetos, falámos nisso. Uma coisa fascinante que vocês também tivessem envolvido, a Noite dos Investigadores e os Dias Abertos, são coisas que sempre os meus filhos seguiam religiosamente, embora ali em Oeiras, mesmo atrás do Instituto Gulbenkian de Ciência e do ITKB, portanto, iam sempre e adoravam. E isto suscitou mesmo, por isso é que eu tenho 2 filhos cientistas, um bocadinho por causa disso, porque suscita eles vontade, estes pequeninos que iam ver o ADN da banana e aquelas coisas do azoto líquido a partir as rosas, e este género de coisas, isso marca os miúdos, muito. Sim. Essas coisas nunca podiam parar. A Noite dos Investigadores também é muito giro. Era ali na Faculdade de Ciência. Sim, eu faço noites de investigador. Aliás, eu comecei a conhecer a comunidade de comunicação de ciência quando fiz a Noites de Investigadores em 2009. Em Portugal começou a ser feita no ano anterior e eu entrei em 2009 precisamente a fazer teatro com cientistas, portanto foi por aí que eu comecei, com a IGC, com o Instituto Gulbenkian de Ciência, o ITKB e era o IBMC e o IMM na altura. E a ideia, e a Noite dos Investigadores é sempre a última sexta-feira de setembro, fica a nota, Exatamente. não se esqueçam de pôr na agenda, que há em várias cidades do país, e aliás, como é europeia, há em várias cidades da Europa, que são eventos, e o dia aberto, muitas das instituições têm dias abertos, que é um dia ao ano em que abrem portas e têm os cientistas diretamente com os miúdos e para eles verem o que é que se tentarmos faz. fazer coisas, lá está, como essas que falaste, que são visualmente apelativas, Sim. não é? Que não nos saem da memória. Eu lembro-me uma vez que fizemos um dos primeiros dias abertos do técnico, temos uma maravilhosa investigadora, grande professora Isabel Ribeiro do técnico, que é especialista em robótica e tem um sentido cénico absolutamente extraordinário e é uma parceira indispensável a estas coisas, e o sentido cénico dela estava a falar de robôs e mostrou uns vídeos e tínhamos os robôs escondidos atrás de cortinas e de repente ela manda-se abrir as cortinas e os miúdos que já estavam entusiasmadíssimos com a conversa toda dela e dos robôs nos ecrãs, quando abrem as cortinas e veem que tinham uma data de robôs fisicamente lá e a mexerem-se e interagirem com eles, tu não pões a tua ideia. Os miúdos levantaram-se, saltaram das cadeiras e foram correr, quase que queriam dar beijinhos aos robôs e queriam interagir com os robôs. Foi uma coisa absolutamente incrível. Esta coisa também do dia do fascínio pelas plantas, uma coisa muito engraçada que fizeste, uma série de anos, de 2012 a 2019, por exemplo. Sim, isso não fui eu que inventei, isso foi uma iniciativa da European Plant Society Organization, ou seja, aquilo que eles sentiram, organizaram esse dia porque sentiram que as ciências de plantas tinham pouco destaque na sociedade em geral, então decidiram celebrar o dia do fascínio das plantas, que se não me engano é dia 18 de maio, para tentar chamar a atenção da investigação que se faz em plantas. E em Portugal o grande parceiro era o ITKB, que faz lá, e na altura eu estava no ITKB, faz lá investigação em plantas e eu empenhei-me imenso na divulgação desse dia do fascínio das plantas, que é um nome bastante invulgar, tanto que às tantas vieram-me dizer: Joana, vais ficar um bocadinho zangada com isto. Eu, o quê? É que de repente um daqueles programas cómicos que gozam um bocadinho com a realidade, este era o do Miguel Guilherme, já não me lembro qual é que se chamava o programa, gozaram com o nome do dia do fascínio das plantas e eu achei, mas isso é uma coroa de glória, chegarmos ao mainstream de tal forma que brincam com o nome do fascínio das plantas, faziam uma piada, porque de facto o nome é um bocadinho intrigante, não é? O que é uma pessoa fascinada pelas plantas? Não dá beijinhos a alfaces, não é? Abraçava às árvores. Exato, faziam algumas piadas e eu fiquei tão contente, eu pensei que bom, quer dizer que estamos a comunicar tão bem. Falem de mim, exatamente. É melhor do que ignorarem-me, claro que sim. Estamos a comunicar este dia. Passar seriedade e credibilidade não é incompatível com o humor. De todo. Mas é muito importante isso. Sermos levados a sério é muito importante, mas a linguagem do humor é importante para chegar também a mais gente. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, Também precisas de humoristas na tua equipa. Joana, pensa bem nisso.
Bem, eu acho que... Tu que gostas tanto de equilíbrios multidisciplinares. Gosto. São importantes, são essenciais. Gosto muito e acho absolutamente indispensável. Sabes, há uma das coisas que eu sigo muito são TED Talks, e a TED Talk mais vista de sempre é uma do Ted Robinson, que fala sobre se as escolas andam a matar a criatividade. E é absolutamente, ver aquela TED Talk é uma masterclass sobre como dar palestras científicas de forma cativante e emocionante e com muita graça. E porque ele faz a estrutura dele da TED Talk é quase como se fosse um espetáculo de stand-up, porque ele faz o setup e faz a punchline e depois a seguir a dizer a piada, que as pessoas estão ali, desmancham e estão descontraídas, pumba, uma informação científica. E depois de novo um setup e a punch, pumba, informação científica. E vai estruturando aquilo até chegar ao final e eu acho que é impossível alguém não concordar com aquela linha de argumentação que é muitíssimo, muitíssimo interessante. E eu acho que o humor, bom, tem de ser, depende do humor. Sabes que às vezes é muito perigoso. Eu lembro-me da primeira vez que dei uma palestra, estava a falar sobre o meu projeto de pós-doutoramento, que era em comunicação da ciência, e queria-lhe falar sobre estas coisas, das técnicas do teatro e storytelling para a comunicação científica, e chamei-lhe Are You Talking to Me? Que é como aquela frase do Taxi Driver, não é? E achei que uma boa maneira de começar era dizer uma piada de início, e eu disse uma piada de início e ninguém se riu. E eu pensei, estou tramada, isto vai correr muito mal. Mas depois percebi que eram pessoas que não estão habituadas àquilo ser assim numa determinada... Estavam à espera de outra coisa, não é? Era o contexto. Exato. Depois houve outra vez que eu fui dar uma palestra à Universidade de Coimbra e chamei-lhe, era também sobre estas coisas, e chamei-lhe como dar uma palestra de ciência sem adormecer a audiência e depois entre parênteses, a não ser que queira mesmo. E de repente começo a ir para Coimbra e cai-me a ficha e eu começo a pensar, mas por que raio que eu dei um título engraçadinho à minha palestra? É que basta alguém bocejar durante a minha palestra e eu morri, como é que eu vou explicar? E portanto às vezes é preciso ter cuidado com a audiência, não é? Porque se vamos dizer algumas piadas e as pessoas não estão preparadas para ouvir piadas, aquilo pode ser meio estranho, não é? É um problema não haver mais jornalistas especializados nisto, na divulgação de ciência. É. Mas como tu dizes, tem que saber alguma coisa, mas não tudo. Não sabem demasiado. Depois não fazem as perguntas boas. É verdade. Não, aliás, ainda no outro dia dizia isso a um colega, que eu acho que uma pessoa é melhor divulgador de ciência quando não sabe completamente tudo sobre aquela ciência, não é? Por exemplo, eu no técnico eu sinto que é uma vantagem eu não ser engenheira, porque há ali sempre coisas que... eu já começo a saber demasiadas coisas sobre algumas áreas, mas há sobre outras que eu ainda não sei e eu preciso mesmo que expliquem, porque enquanto eu não perceber, eu não vou conseguir explicar aquilo às pessoas. E uma das coisas, eu não só acho importante haver jornalistas que saibam de ciência para saberem que perguntas fazer, porque senão estamos sempre no jornalismo muito fácil, não é? Das perguntas só da cobertura, só do chantilly, em vez de se ir ao core do bolo. A camada mais profunda, exatamente. Mas mais que nada, voltando àquilo que eu te dizia, que eu achava muito importante a cultura científica, nós precisamos muito que os editores e os diretores dos órgãos de comunicação social tenham cultura científica para perceberem, os dados que nós temos dizem-nos que as pessoas querem informação de ciência, mas que estão a ter informação sobre política e desporto. As pessoas querem ter mais informação científica e eu acho que os editores e os diretores ainda não chegaram a esse ponto. Há barómetros europeus que dizem isso, não é? Que há necessidade de ter, existe esta necessidade de ter. E depois vamos com a pseudociência que é um cancro, quer dizer, que dá coisas, como tu dizes, é muito emocional, é muito superficial, não tem profundidade nenhuma e vamos com fake news, mas também não ajuda a ver, como aconteceu na infodemia, como tu dizes, quando foi a pandemia, é ver esta informação, cientistas encartados de Harvard a dizer que as vacinas estão a pôr nanorobôs dentro do nosso sangue, do nosso corpo, que foi uma coisa perfeitamente descalabro. Também cientistas, não é só o comentador, e depois pôr os cientistas a falar de coisas que não têm nada a ver com a área deles e esta confusão podia ser uma boa oportunidade que se calhar não foi completamente de sucesso. Infelizmente eu penso que não o conseguimos aproveitar completamente bem, mas teve a ver com uma míngua muito grande. Os cientistas não eram normalmente levados a comentarem a realidade, nunca, noutra altura da nossa vida, houve cientistas a comentar a realidade todos os dias, em quase todos os órgãos de comunicação social, como na pandemia, não é? Sim. E era uma oportunidade incrível. Exato. Um problema que foi... voltando à metáfora do futebol, não é? Normalmente as pessoas estão habituadas a ouvir o resultado final 15-0, não é? E aquilo que nós estávamos na preparação física dos jogadores para o jogo, não é? No treino. E portanto muitos dos cientistas diziam não sei, ainda não sabemos.
E há uma grande coisa que eles dizem, ainda não sabemos é que é o ideal para ouvir, ter essa humildade de poder dizer isso, ainda não se sabe. Mas para a maior parte dos jornalistas isto era um problema, porque ir à notícia. televisão não é notícia, não é? Pois. Ainda não sabemos, não é notícia. E portanto isso causou aqui um problema. Então, aqueles que conseguiam, em vez de dizer ainda não sabemos, dizerem outra coisa qualquer e darem sua opinião, em vez de darem factos, isto levou-nos a ter, muitos de nós, termos de andar a explicar às pessoas a diferença entre facto e opinião. São duas coisas muito diferentes, não é? E uma das coisas que eu faço... voz, e estavam sempre disponíveis e tinham voz, não é? Claro, aliás... Dava-se pouca antena a outros que deviam estar, se calhar, no ar, mas que ainda não tinham as certezas todas. Claro. Um dos motivos pelos quais há uns quantos cientistas que aparecem sempre na televisão é um motivo muito simples, são aqueles que atendem o telefone. Porque muitos outros estão disponíveis, não é? Chega uma altura em que são sempre os mesmos a comentar tudo, são aqueles que não... Ai, sim, eu vou, não tenho medo nenhum do protagonismo, mesmo que não saibam, inventam qualquer coisa. E nem sequer é a área deles, muitas vezes, e que já comentam coisas fora da ciência e tudo que é muito mau. Sim. Joana Lobo Antunes, o nosso tempo voou, eu já sabia, e vou deixar aqui uma dica só para quem quer saber um bocadinho mais sobre ti. Também já agora este livro da Desassossego, esta editora do grupo Saída de Emergência, desta coleção Eu Amo Ciência, tem O Fim do Mundo em Cuecas, onde há uma série de cientistas e jornalistas que falam, investigadores, muitos deles. Um deles é a Joana Lobo Antunes, ela tem este capítulo aqui, na página 105, O Fim do Mundo por causas naturais, muito importante, que fala da constipação, do rinovírus, dos negacionistas. É muito importante ler este livro, com a contribuição dela e de uma série de outros cientistas. Fica aqui esta dica, um livro organizado pelo Hugo van der Ding e com ilustrações dele. Joana, foi muito bom por teres passado aqui e voltarás sempre que houver estes congressos, estas comissões de comunicação de ciência, esta rede que tu fazes parte e que tu fundaste. Isto é muito importante para nós e o país precisa disto. Bem-ajas. Obrigada. Obrigado.